Bom, pessoal, é, tem uma dúvida que permeia a cabeça de muita gente, e com razão, que é o seguinte: existe uma família de aços cujas características metalúrgicas gerais são muito próximas, muito próximas. Ah, quer dizer que são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Mas, a grosso modo, são tão parecidas que é quase intercambiável você escolher um ou outro, tá? Nós estamos falando da família de aço Sandvik, o 12C27, o 13C26, o 14C28N, porém, nós podemos incluir nessa família o 420HC, porque as características metalúrgicas dele são muito, mas muito semelhantes a esses três aços. Pois muito bem, semelhante não é igual. Então, existe, óbvio, diferenças entre eles. Mas a questão para o consumidor, para quem vai comprar a lâmina final, quer seja canivete ou faca, é qual desses aços eu devo escolher, tá? Pois muito bem, vamos começar a falar algumas características gerais deles e depois vamos procurar ser mais específico quando você deve optar por um ou por outro. Inoxibilidade. Os quatro aços são inox e basicamente tem a mesma tolerância à oxidação, mas dá para a gente fazer um ranking, sendo que o mais tolerante à oxidação é o 14C28N, depois dele viria o 420HC, depois o 12C27 e por último o 13C26. Tá? Cabral, essa diferença é grande a ponto de justificar um ou outro? Depende das condições, gente. Por exemplo, se você mora na orla marítima, mora numa cidade, não é o caso do Brasil, onde cai neve com frequência e é usado muito sal para dissolver essa neve, ou numa região muito pantanosa, digamos aí no Brasil, Pantanal Mato Grossense, ou no litoral, tá? Ou se gosta de pescaria embarcado no mar, sem sombra de dúvida, gente. Se você puder, sua escolha vai recair sobre o 14C28N, que é o mais inox, mas não com uma diferença tão grande dos outros. Eu diria, por exemplo, que a inoxibilidade do 14C28N é basicamente a mesma do 420HC. Pouquinha coisa superior ao 12C27 e um pouco mais superior ao 13C26. Mas faria essa diferença toda, Cabral, entre eu pagar, por exemplo, R$30 numa boa lâmina em 420HC ou 12C27 e pagar 70 num 14C28N, vamos supor que a geometria fosse exatamente a mesma. Para trabalhar embarcado, eu diria que não vale a pena. Essa diferença de mais do dobro não vale a pena, gente. Se for uma diferença aí de 10%, 20%, vá lá. Mais do que isso, não vale a pena, tá? Não vale realmente a pena. Resistência à abrasão. Gente, a resistência à abrasão deles basicamente é a mesma coisa. E essa resistência à abrasão, ao contrário de muitos aços, não é dado pelo volume de carbonetos, porque o volume de carbonetos dos quatro varia aí entre 4% e 6%. Tá nessa faixa aí, sendo 4% para os 420HC, sendo 6% para o 14C28N, 13C26 e quase 6% para o 12C27. Então, não são os carbonetos que vão dar a resistência à abrasão, é a dureza.
E desses, gente, na escala de dureza, eu vou dizer aqui o que seria o ótimo, tá? O ótimo de lâmina de produção industrial para cada aço. 420 HC, 58,59. 12C, 27. 60, 61. 13C, 26. 61, 62. 14C, 28N. 62, 63 RC. Mais ou menos nisso aí. De todos, gente, se tiver na dureza máxima, quem vai ter maior retenção de fio é o 14C28N, com 62 RC, por exemplo. Ah, mas é muito diferente se o 14C28N e o 13C26 tiverem 60 RC? Não, vai ser basicamente a mesma coisa. Ah, vai ser muito diferente o 12C27 com 58 e o 420 com 58? Não, não vai ser muito diferente, gente. Então, vocês estão vendo que são detalhezinhos apenas. Ah, Cabral, mas eu quero um aço que não dê muito microdente e que seja mais robusto, que resista mais à fratura. Todos eles estão no mesmo espectro, mas, obviamente, os mais tolerantes à fratura. Por exemplo, o 420 HC com 58,59 tende a ser o mais tolerante de todos à fratura. Por larga margem, Cabral? Não. Vamos tomar um exemplo aqui. 420 HC com 58,59 contra 13C26 com 59,60. Aqui vai dar 40, 40 e pouco, usando um número absoluto, tá? 40, 40 e pouco, aqui vai dar 38, por aí. Então não tem essa diferença prática para o usuário. 14C28N com 61, 38 também. Então, basicamente a mesma coisa que o 13C26 com 60. Vocês estão vendo, gente, que a família, vamos dizer, incluindo, vamos colocar isso aqui como um irmão de criação, tem características muito próximas, muito próximas. Então, o que vai fazer você decidir entre comprar uma lâmina num ou no outro aço? Gente, para ser bem sincero, basicamente só duas coisas você vai ter que levar em consideração. Preço, é lógico. A qualidade do tratamento térmico do fabricante e tal, isso aí eu não vou nem colocar em dúvida, tá? Mas preço e dureza, tá? Hoje em dia, como está na moda, eles estão cobrando normalmente o dobro do preço por uma mesma lâmina em 14C28N que uma lâmina em 12C27 ou 420 HC, tá? Vai ser difícil ter a mesma lâmina nesse aço, mas lâminas muito próximas, geometricamente falando, vai ser mais ou menos isso. O preço que cobrarem num 420 HC ou num 12C27 vão cobrar o dobro ou mais num 14C28N. Justifica? Gente, no meu modo de vista, na minha forma de pensar e usar a lâmina, não justifica. Porém, vamos dizer aqui que você tem um fabricante, uma marca qualquer, que fabrique uma lâmina, a mesma lâmina, em 12C27 e em 14C28N. A 12C27 está com 57,58. A 14C28N está com 58,59. Justifica eu pagar o dobro nessa? Mas nem pensar. Você está pagando duas vezes mais para basicamente levar o mesmo aço com o mesmo desempenho, nessa faixa de dureza citada, tá? Então, gente, como regra geral, vamos colocar assim,
Com 59 RC para baixo, vamos supor que você tenha lâminas nesses 4 aços. 59 RC para baixo, tanto faz se for 14C28N, 13C26, 12C27, 420 HC. A que tiver menor preço, significativamente, tá? Porque, por exemplo, digamos que com uma lâmina com 59 RC, que basicamente só a Buck produz o 420 HC nessa dureza, tá, gente? Vamos dizer que você tem uma lâmina que custe $30 e uma em 14C28N com os mesmos 59 RC que custe $50. Justifica? De forma alguma. 420 HC com 59 de dureza custando $30. 14C28N, 59 de dureza custando $35. Se você trabalhar embarcado naquelas condições de alta salinidade e corrosividade que eu citei, vale a pena pagar $5 a mais por uma lâmina de geometria semelhante. Mais do que isso, não. Tá? Então, gente, como regra geral, levem a dureza em consideração. De 59 para baixo, qualquer um deles vai ter o mesmo desempenho. O 14C28N só começa a se destacar a partir de 61, 62. O 13C26 só começa a se destacar a partir de 60, 61. O 12C27 só começa a se destacar do 420 HC em dureza de 59, 60. Tá? Então, aqui com 60, aqui com 59, sem diferença de preço, escolha o que você quiser. 59, 60, $30, $35, se a lâmina for exatamente a mesma geometria, você só paga $5 a mais se quiser. Tá? Então, gente, como vocês podem ver, esses aços, esses 4 aços, as características metalúrgicas, que nós podemos resumir basicamente no que interessa para o consumidor, tá? Tamanho de grão é basicamente o mesmo, volume de carboneto é basicamente o mesmo, tamanho de carboneto é basicamente o mesmo, resistência à abrasão é basicamente a mesma. O que vai ter menor é o 420 HC. É pouca coisa menor, gente. Um 420 HC com 59 de dureza, eu já comentei em outros vídeos que o Lerin pegou aqueles números absolutos que eu estava citando, 40, 38, 39, e reduziu para uma escala de 1 a 10. Tá? Então, numa escala de 1 a 10, por exemplo, resistência à oxidação, se o 14C28N é 8,5, o 420 HC é 8. Tá? O 12C27, 8. O 13C26, 7,5, 7. Tá? Retenção de fio. Com 62 RC, esse aqui seria o quê? 3,5. Com 59 RC, 420 HC seria 2,5. O 12C26 com 60 RC seria 3. O 13C26 com 60 RC, 61, seria 3, 3,5. Então, gente, como vocês estão vendo, o que deve orientar a escolha dos amigos quando a geometria for igual ou semelhante é basicamente dureza e preço, tá? Sendo que abaixo de 59 RC, o melhor desempenho geral, você levando em consideração as características gerais, de 59 para baixo, vai ser do 420 HC. Depois do 12C27. Depois do 13C26 e, por último, do 14C28N.
Uai, Cabral, mas você não falou que as características são semelhantes? E são, mas acontece que abaixo de alguns patamares de dureza, no cômputo geral, você ponderando as características médias de cada um, aquele que tem o melhor desempenho naquela dureza ou abaixo dela é que tende a ser, na mediana, o melhor dos aços como característica geral, tá, gente? Então, de 59 para baixo, se todos tiverem de 59 para baixo, eu ficaria com 420 HC. Se todos tiverem de 60 para baixo, eu ficaria com 12C27. Se todos tiverem 61 para baixo, eu ficaria com 13C26. Se todos tiverem 62 para baixo, eu ficaria com 14C28N. Tá? Basicamente, por que isso, gente? Porque o 420HC só tem 0,48% de carbono. Então, a dureza máxima alcançável para ele vai estar ali, 59,60, dureza de trabalho. O 12C27 tem ali 60 e pouquinho de carbono, 0,60. Então, a dureza ótima para ele vai estar ali na casa dos 60, mas ele normalmente vai ser encontrado em durezas entre 56 e 58, tá? Se você encontrar o 14C28N nessa mesma faixa de dureza, mas custando muito mais, para que você vai escolher o 14C28N se na lâmina final o desempenho vai ser basicamente o mesmo do 12C27? Não tem lógica, gente. A não ser que você fale assim, mas eu quero esse aço. Tá, você quer aquele aço. Mas de que adianta você ter aquele aço se ele vai ter exatamente nessas durezas o mesmo desempenho do 12C27? Então você não está, na verdade, você não está vendo a diferença do aço. Por quê? Porque ele está trabalhado numa dureza subótima, gente. E isso está muito comum hoje em dia. Os fabricantes detectaram no mercado que o mercado abriu os olhos para essa família de aço, mas quem está na moda é o 14C28N. Ele virou o queridinho para uso geral, faca de cozinha e tal. E aí o que estão fazendo? Estão produzindo as lâminas nesse excelente aço, como é excelente todos os outros três, tá? Só que numa dureza que é mais, vamos dizer, ideal para o 420HC e para o 12C27. Aí na faixa de 50, até 58 RC, de 56 a 58. Você não tem vantagem nenhuma, levando uma mesma lâmina em 14C28N se ela tiver de 56 a 58 de dureza, do que você levar um 12C27, um 420HC. Eu nem falo o 13C26, porque ele quase não é usado hoje em dia, tá? Então, gente, é só para abrir os olhos dos amigos, porque de repente o amigo resolve comprar uma lâmina em 14C28N, que custa aí $50, achando que está levando um super aço. E é um super aço, tá, gente? Super aço, entenda, características gerais balanceadas para uma lâmina de corte, tá? Isso é um super aço. Não é um aço da metalurgia do pó que é capaz de 66, 68, 69 de dureza, mas se você olhar muito torto para ele, ou se ele cair da sua mão no piso de cerâmica da cozinha, ele vai quebrar, tá? Então eu estou falando características gerais como lâmina de corte. Pegar um fio agudo, manter esse fio agudo, ser fácil para afiar, tudo isso, tá, gente? Resistência à oxidação, resistência à abrasão, robustez. Eu estou falando todas as características somadas numa lâmina de corte. Então, gente, a dica é essa que eu dei. De 58, 59, 58 para baixo, qualquer um deles vai ter o mesmo desempenho. Então, para que você vai pagar muito mais no 14C28N do que no 420HC
ou que seria mais factível de você encontrar, 12C27. Não justifica, porque basicamente ambas as lâminas com esses aços vão ter o mesmo desempenho, se a geometria for igual e o tratamento térmico for de boa qualidade para os dois. Tá? Então, qualquer um pode comprovar isso. Se você fizer uma pesquisa rápida, acho que a Ruick tem, Sanremo acho que tem, outras marcas por aí tem lâminas ou exatamente iguais em geometria ou muito semelhantes em 12C27 e 14C28N, sendo que as de 14C28N normalmente custam o dobro. Se ela tiver 62 e a de cá tiver 56, talvez valha a pena, tá? Porque o desempenho aí no caso do 14C28N vai ser muito superior. Agora, mesma faixa de dureza, 56, 58, 59, não justifica você pagar mais por uma lâmina de mesma geometria só porque é 14C28N. Ah, mas o 12C27 é um aço comum. Tão comum quanto o 14C28N. A questão não é essa, gente. A questão é a qualidade geral, balanceada das características metalúrgicas. Tá? Muita gente, agora um detalhe à parte, mas também é à parte, mas vai ficar dentro da família Sandvik. Muita gente está muito cismada porque a Sandvik mudou de dono, foi vendida a parte de aciaria da Sandvik e ela adotou um nome agora que está me fugindo, é um nome um pouco diferente, mas não importa, gente. O que o povo está cismado, a qualidade do aço se mantém a mesma. O que o povo está cismado é que a nova empresa está anunciando, por exemplo, aços como 12C27 e mesmo 14C28N como aço reciclado. Aí a pessoa pensa, não, aço reciclado? Não quero, porque o Sandvik era conhecido pela pureza e tal. Gente, a pureza do aço continua exatamente a mesma. Por que aço reciclado? Porque a Sandvik vê nisso, ou a nova empresa, que está me fugindo o nome dela, que substituiu o nome apenas Sandvik, as fontes de minério são a mesma, a fábrica é a mesma, o tratamento é tudo a mesma coisa. Só que ela viu, no fato de usar o termo aço reciclado, uma vantagem mercadológica, principalmente ante ao consumidor europeu, que está preocupado com o meio ambiente, mas é uma prática que a Sandvik sempre teve. A Sandvik sempre comprou dos fabricantes de lâmpada que ela vendia os rolo-fita, ou os blanques, ou as barras de aço para fabricar a lâmina. Ela sempre comprou desses fabricantes de lâmina as sobras, os rejeitos, os retalhos dos cortes das lâminas, para refundir junto com o material minério original, mas com extremo controle de qualidade. Então, a pureza do aço, gente, não vem de inclusão ou falta de inclusão no minério ou no aço reciclado usado, mas no controle de qualidade e nos processos executados. Então, a nova empresa, quando diz tal aço é reciclado, não quer dizer que é um aço que tem uma característica metalúrgica inferior ao antigo aço Sandvik. A Sandvik tinha exatamente o mesmo processo, gente. Só que agora, com a nova empresa, eles resolveram anunciar porque viram nisso uma vantagem ante aos olhos do consumidor basicamente europeu. Não, tal empresa ela usa aço reciclado e tal, a qualidade é alta e tal. Quer dizer, gente, não precisa se preocupar com o fato de vir escrito lá aço reciclado. A Sandvik sempre fez isso, sempre adquiriu rejeitos, aparas e restos de fabricantes de lâminas e fabricantes de outras peças que usavam os aços dela
para refazer esses mesmos aços ou outros aços com quantidades diferentes de cromo, carbono, etc., de acordo, mas com rígidos padrões de controle de qualidade e tecnologia para aquele aço ser sempre puro, tá? Então, quem está cismado ultimamente não precisa ficar. Não é um caso, por exemplo, como a Cold Steel. Cold Steel nunca produziu uma lâmina por ela mesma, ela sempre terceirizou. O que o Lin Thompson fazia, gente, era sempre escolher o melhor fabricante no mundo com o melhor custo-benefício. E por isso as lâminas da Cold Steel sempre foram muito boas e baratas. Depois que venderam, a qualidade caiu e caiu muito, gente. Ou eles mudaram os produtores das lâminas para eles, ou baixaram as tolerâncias, mas aumentaram o custo. Então, um caso que todo mundo vai ver, por exemplo, é o Joe X, que está puto com a Cold Steel sobre nova direção, porque os facões, por exemplo, que antigamente eram produzidos na África do Sul, em aço 1055, via de regra resistiam aos testes de tortura dele. E no final resistiam a tiros de um Steralg em 223 ou 5,56. O máximo que fazia era perfurar a lâmina ficar perfurada. Os atuais que são produzidos na China, num aço rico em manganês, que teoricamente deveria ser mais tolerante à fratura, fraturam nos testes. Não é nem de tomar tiro, fraturam nos testes. Às vezes, tomando tiro de 9 milímetros ou de escopeta, eles se partem. Não precisa nem tomar tiro de fuzil, não. Então, quer dizer, houve uma queda de qualidade, porque houve queda no controle de qualidade e o preço aumentou. Então, esse é um caso. Não é o caso dos aços da nova empresa que substituiu a Sandvik, porque foi vendida, tá? A qualidade dos aços é exatamente a mesma. Só é citada agora aço reciclado, porque pro consumidor, principalmente europeu, isso é um plus, ou seja, ele valoriza isso na companhia. Mas a Sandvik sempre fez isso, tá? Então, eu acho que era isso por esse vídeo, só para esclarecer para os amigos. Esses detalhes que eu falei, quando comprar uma lâmina num aço ou no outro, tá? Basicamente, você vai levar em consideração dureza e preço, tá? E que não vale a pena pagar mais por uma lâmina em 14C28N se a dureza dela for a mesma de um 12C27. Não tem justificativa alguma, tá, gente? E, a não ser em condições muito especiais, em que você precise de extrema tolerância à oxidação, você pagar talvez 10%, 20% a mais num 14C28N, pode ser interessante sobre um 12C27, tá? Não é muita coisa, não, mas desde que a diferença seja 10% qualquer um pode assumir essa diferença. Se tem o dinheiro para pagar $50 numa lâmina, vai ter 55 para pagar em 14C28N, tá? Então era isso por esse vídeo. É mais um vídeo de orientação e esclarecimento para os amigos, para uma dúvida que é sim pertinente, já que a família, incluindo o irmão de criação 420HC, tem características metalúrgicas muito próximas, características gerais, e desempenho muito próximo também. O que vai variar no desempenho é basicamente, se a geometria for a mesma, a dureza, tá? O que tem maior capacidade de endurecimento de trabalho para uma lâmina industrial, 14C28N. Depois dele, 13C26. Depois 12C27. Depois 420HC. Isso tudo simplesmente só por causa do conteúdo de carbono. Sendo que o do 14C28N não é o mais alto, mas ele tem adição de nitrogênio, que é quem vai fazer essa parte de endurecimento. E é por isso que ele tem uma robustez até um pouco mais alta
do que o 13C26, tá ok? Eu acho que os amigos agora vão poder fazer compras mais bem informadas e decidir em cima de fatos, em cima de suposições ou de marketing do mercado de lâminas na hora de decidir lâmina em qual desses 4 aços vai comprar, tá ok? Um abraço a todos. Bom, eu tentei desligar aqui, não consegui. Agora só por curiosidade, ouçam. Gente, só para esse vídeo, tá? Só para esse vídeo, tanto o 14C28N desse Kershaw Zing, quanto o 13C26 desse Buck estão trabalhando com 15 graus de microfio de cada lado. Normalmente, eles trabalham com 10 graus de microfio de cada lado, sendo que esse 10 graus é idealmente melhor para o 14C28N por causa da maior dureza, 61, tá? Esse 13C26 está com 60, mas ele também trabalha bem com 10 graus de microfio. Mas para fazer esse vídeo eu fiz uma questão de dar um retoque em todos eles a 15 graus de cada lado nas hastes cerâmicas. Era só uma curiosidade de como está o fio deles e como cada um trabalha, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.